Bênção de Deus. Pode te assentar, por favor. Eu preciso dizer algumas coisas pontuais, pastor Everton, que a gente vem caminhando com o Senhor há algum tempo. Particularmente, eu sou alvo de uma palavra profética em 1985. 84 eu comecei a conhecer Jesus, mas em 85 eu tive um encontro pessoal com Ele. E mudou a minha vida completamente. E eu sempre falo daquilo que o Senhor faz e já fez em mim. Não há como pregar outra coisa a não ser trago em meu coração, trago em minha vida a palavra de Cristo. Amém, queridos? E em 85, eu estava numa reunião, uma quinta-feira à noite, e isso ficou marcado, era inverno também, no mês de agosto. E naquela reunião, eu era jovem ainda na fé, 20 anos, me convidaram para participar daquela reunião, e lá chegou um rapaz que eu nunca vi na minha vida, um rapaz mais velho que eu devia ter por volta de uns 27 anos. E durante a reunião, eram por volta de 40 pessoas, e ele disse para mim, olha, Marrone, Deus te chamou com um propósito para te levantar como um atalaia. E para mim, a palavra atalaia nem existia. Nunca ouvi falar de atalaia, não sabia o que era isso. Tampouco eu era crente ou coisa do gênero. Eu estava começando a conhecer Jesus. E o fato é que a revelação de Deus do que significaria ser um atalaia, ela foi se confirmando ao longo dos anos. E Deus foi confirmando aquela palavra profética na minha vida, me levantando efetivamente como um atalaia. Hoje, depois de 41 anos, ou ao longo desses 41 anos, eu tenho buscado viver essa palavra. E dentro disso eu quero dizer para ti, já que está aqui essa noite. Particularmente eu estava meditando durante todos os dias que antecederam, desde que eu recebi o convite para estar aqui com vocês, que eu não quero falar para vocês alguma coisa. Realmente eu não tenho nada para falar com vocês, eu quero falar com vocês. Talvez o teor seja diferente nesse sentido. Eu não quero falar para vocês, eu quero falar com vocês. Você entende isso? A diferença para mim, ela é significativa. Eu não quero te entregar algo, eu quero falar contigo algo. É diferente, eu quero que haja essa pessoalidade, essa relação de comunicação. Para mim é isso que Jesus sempre fez e faz. Então, experimente isso do Senhor, amém, queridos? E daquilo que eu quero te falar, daquilo que Deus tem falado conosco nesses tempos, mais precisamente cerca de 13 a 14 anos já faz atrás, eu comecei a estudar muito, que é algo que sempre norteou a minha vida, desde o início. Veja que quando eu comecei a conhecer Jesus, em 85 eu recebi uma palavra profética que dizia, Deus vai te levantar um atalaia. Você entende o que é isso? Quem ouviu já e sabe o que é atalaia, levanta a mão, por favor, quem sabe o que é um atalaia. Bom, atalaia aparece na palavra como Ezequiel foi um atalaia. Atalaia é sentinela. Era aquele que avisava o povo quando algo ia acontecer. Era aquele que anunciava os oráculos de Deus, também com a voz profética. E Deus estava dizendo lá naquele período que Deus ia me levantar de uma forma profética. Mas não com o caráter, talvez o teor que a gente viu e infelizmente vê em alguns sentidos da igreja da atualidade. A palavra profética tem sido banalizada e a gente tem muitos escândalos. Você conhece isso? Já ouviu também certamente, não? Nós temos visto várias profetadas, várias pessoas que se atribuem como profetas, que na verdade mais se utilizam da palavra de Deus para seu próprio benefício. E hoje o sincretismo religioso mostra muito isso de uma forma muito até vexatória, podia dizer assim, expondo o nome de Jesus à ignomínia. Bom, pessoal, olha só. O Senhor, então, quando me chamou, Ele lançou uma expectativa para o futuro. Você entende isso ou não? Eu vou te fazer um atalaia. Deus está te chamando com um propósito de um atalaia. Se você for para a palavra em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus chama os discípulos e eles estavam lavando as redes e Jesus diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você entende isso? Ou seja, é uma palavra que arremete para algo que iria acontecer, algo que ainda haveria de vir. Você entende isso ou não? Não era algo do momento, era algo que aconteceria. E o Senhor sempre trabalha em nós com uma expectativa. Diga assim, expectativa. E eu preciso te perguntar essa noite, qual a tua expectativa? Sabe que muitos hoje têm vivido com uma expectativa rasa. Às vezes a nossa expectativa está ligada aos conceitos e ao contexto do mundo, daquilo que nós vivemos. E se eu fosse perguntar para ti hoje, quinta-feira, qual tem sido o teu norte? O que tem estado no teu coração? O que tu tem te envolvido? O que tem tomado a tua mente? O que tu tem mais pensado ao longo desses tempos? Mais precisamente, desde que começou esse mês de agosto. O que mais você tem ouvido? Nós sempre perguntamos, porque essa era a forma como que Jesus
quando pregava, falava aos discípulos e às pessoas. Ele falava assim, ó, olha, o que as pessoas têm dito? Você vai ver ali em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus pergunta para os discípulos, olha, quem o povo diz que eu sou? Quando ele conversa com Pedro em Mateus capítulo 15, 16, ele começa a dizer assim, aliás no 17, ele pergunta, Pedro, o que vos parece, Pedro? A gente, quando é certo o rei, o filho do rei, pagar imposto quando entra na cidade? O que te parece, Pedro? Ele queria saber o parecer de Pedro. Por que ele interage dessa forma? Por que ele pergunta coisas para Pedro e para os discípulos? A forma de Jesus falar conosco é uma forma pessoal. Você entende isso, querido? Deus quer falar conosco de uma forma mais pessoal, mais íntima. Ele quer trazer à nossa realidade aquilo que realmente Ele quer nos comunicar, para que não fique sem entendimento. Mas na maior parte das vezes, o contexto religioso, aquilo que a gente aprende, particularmente eu fui católico no período inicial da minha fé, e como católico eu questionava aquela relação distante que havia de quem estava ali ouvindo e de quem estava ministrando. Você entende? Havia uma diferença entre o clero e o leigo. E Deus quer falar conosco de uma forma muito pessoal, muito íntima. De uma forma que onde nós entendamos o que Ele quer dizer, mas Ele quer trabalhar conosco com expectativa. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da revelação, da criação, aliás, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Qual é a nossa expectativa? Eu posso dizer, nós temos expectativas com Deus ou não, queridos? Eu creio que todos nós, de modo natural, temos alguma expectativa que Deus, eu ouvi aqui durante a oração, Deus vai fazer coisas tremendas, sim ou não? Deus disse na oração, Deus vai fazer coisas tremendas em nosso meio. Nós estamos aqui, pastor Everton, pastora Rosa, estão aqui nesse lugar contigo, porque creem que Deus vai fazer coisas tremendas. Você quer ouvir teu amém? Amém, querido? E Deus quer fazer coisas tremendas em nós. Mas qual é a nossa expectativa? O que está nutrindo o nosso coração hoje? Por que as nossas expectativas às vezes são tão baixas? Você sabe que uma vez eu contei isso para alguns, eu tinha uma expectativa de poder viajar para outros lugares do mundo, e Deus foi realizando os sonhos do meu coração, e Deus projetou coisas comigo nesse sentido, e tive experiências tremendamente incríveis, mas algumas delas foram pontuais, e uma delas foi nos Estados Unidos. Na última vez que eu fui lá, eu entrei numa igreja que eu nunca conheci na vida, no estado da Virgínia, e lá a igreja reunida, o avião desembarcou lá em Richmond, e era já por volta das 7 da noite, pastor Everton. O pastor foi me buscar no aeroporto, eu não conhecia ele, um irmão da igreja nos aproximou, o pastor foi me buscar no aeroporto, viajamos 2 horas de carro, aliás, o avião chegou 6 horas, quando era 15 para as 8, só deu tempo de chegar em casa e ir direto para a igreja, tinha culto às 8, e eu estava escalado para ministrar a palavra na quarta-feira. E lá foi uma bênção, a igreja toda me olhando. E eu disse assim para eles, olha, eu sei que vocês estão aqui essa noite. O pastor do Brasil vem aqui. Eles não falavam português, ninguém falava em português naquele lugar. E eles tinham uma expectativa tremenda do que Deus iria falar com eles. Ou seja, trazendo alguém do sul do Brasil, no meio dos Estados Unidos, do estado da Virgínia. Você entende isso, querido? Deus trabalha com expectativas. Qual é a tua expectativa? O que tem nutrido o teu coração? Pois isso te mantém vivo. O povo de Israel, os judeus, até hoje tem uma expectativa e estão aguardando o Messias. Quando Jesus veio, eles não reconheceram, mas nós tivemos a graça de receber Jesus como Messias, amém? Glória a Deus, mas depois que Jesus vem como Messias, Ele sobe aos céus e Ele nos deixa com uma expectativa. E qual é essa expectativa? É o dia em que Ele virá. O dia em que Jesus virá. E Ele deixa para a igreja uma expectativa, o dia em que Ele virá. Então Ele trabalha sempre com expectativa. E quando eu te digo que Ele trabalha com expectativa, assim como nós temos uma expectativa do que Deus vai fazer, eu estou martelando bem nesse ponto, tá? Assim como nós temos uma expectativa do que Deus vai fazer, Ele tem uma expectativa da nossa atitude. Deus tem uma expectativa de que resposta nós vamos dar ao chamado que Ele nos dá, ao chamado que Ele nos faz. E qual tem sido a nossa atitude? Nós temos correspondido à expectativa de Deus? Nós temos correspondido à expectativa que Ele tem sobre nós? Ou nós temos vivido apenas nós com a expectativa do que Deus vai fazer, mas Deus tem uma expectativa do que nós vamos fazer também? Posso ouvir teu amém, querido? Dentro disso,
há um tempo, como eu disse anteriormente, eu comecei a estudar muito a questão escatológica, que quer dizer aquilo que vem, aquilo que pode e vai acontecer. E nós meditamos muito nesse ponto. Comecei a escrever um livro já há um tempo atrás, Apocalipse, a Revelação Desvendada, e eu procurei mastigar o livro do Apocalipse, palavra por palavra, imagem por imagem, figuras por figuras, não dentro de uma visão apenas religiosa, sabe, temática, dogmática, não, quebrando todos os paradigmas, eu busquei ter com Deus, claro, e estudando junto em paralelo com outras fontes, que para mim são fidedignas, que têm base totalmente bíblica, encontrar um cerne em relação aos sinais dos tempos. E eu tenho pregado sobre isso, e foi isso que eu preguei nos Estados Unidos, e é isso que eu tenho pregado na nossa comunidade. E para nós os sinais que têm acontecido são palpitantes, são latentes, e a nossa expectativa só aumenta. Você entendeu isso ou não? Então os sinais que estão acontecendo aumentam a nossa expectativa. Para muitos os sinais que estão acontecendo frustram a tua expectativa. Se você é casado, tem problemas na família, tem problema no teu trabalho, tem problema seja na tua vida cotidiana, certamente isso, de uma certa forma, ele vai fustigando as tuas expectativas. Ou seja, tu quer que uma coisa aconteça, certo? Tu está esperando que algo aconteça. No entanto, tu diz assim, mas está demorando para acontecer. E a tua expectativa vai baixando. Mas veja que o apóstolo Paulo sempre nas suas cartas, ele traz com intensidade sempre que a igreja deve estar com a expectativa daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus tem para fazer. E ele traz com um modo bem preciso, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz, ele fala ali, nem olhos viram, aliás, é a profecia de Isaías, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você entende? Olha só, ele está colocando de novo acima algo futuro, algo tremendo que está por vir. Você pode dizer amém, querido? Então sempre Deus trabalha, eu quero enfatizar muito isso essa noite contigo. Deus trabalha sempre te mostrando que o que está por vir é melhor, o melhor de Deus está por vir. Aí tu olha o mundo hoje. Terremoto nas Filipinas. Milhares de pessoas mortas. Terremoto no Japão, terremoto na Venezuela, terremoto agora na Colômbia. E as profecias dão conta de que haverão outros terremotos. Particularmente eu estudo sobre isso e nunca houveram, por mais que você escute dizer que sempre houveram terremotos no mundo, cientistas que estudam abalos sísmicos afirmam que nunca houve tanta intensidade na questão geológica quanto está havendo na atualidade. É fato. É fato. Alguns chegam a pregoar, e estudei sobre isso também, pastores, que hoje, você sabe que existe no Alasca um instituto científico chamado da tecnologia HAARP. Vocês já ouviram falar ou não? Quem já ouviu falar da tecnologia HAARP? Deixa eu ver, levanta a mão só para eu ter uma ideia. Glória a Deus, tá? Então eu não vou assustar você sobre isso, tá? Não vou querer falar agora sobre o HAARP. Mas o fato é que são milhares de antenas que lançam impulsos eletromagnéticos na ionosfera da Terra. E foi registrado que nesses últimos agora abalos sísmicos, tanto nas Filipinas, quanto no Japão, quanto na Venezuela e na Colômbia, todos eles 72 horas antes. Os institutos que pesquisam isso da Noruega, por exemplo, que houve um pico de energia quase 3 vezes maior do que todos os de costume na ionosfera, 72 horas antes, nas 3 ocasiões dos terremotos. Ou seja, o que foi lançado na atmosfera pode ter culminado. Aliás, Tesla, quem já ouviu falar, quando ele começou a fazer pesquisas, e ele é muito antigo, lá em 1850 e poucos, ele fez pesquisas dessa área. Quando ele começou a ligar certos equipamentos que transmitiam ondas eletromagnéticas, houve quase que um terremoto no lugar onde eles estavam. São coisas que os homens têm feito na atualidade. Mas eu não quero te assustar com essas situações, amém, querido? Eu não quero ficar falando aqui das predições que são negativas. Apesar de que as profecias bíblicas, se você for pegar essa coisa, eu comecei a palavra dizendo que Deus me chamou profeticamente, você lembra? Eu estou aqui profeticamente. E eu quero te dizer que Deus te colocou aqui profeticamente também. Para mim, Deus se move profeticamente entre a igreja. Aliás, é um dos 5 ministérios que Deus levantou na igreja, que são essenciais. Ministério profético. Agora, guarde isso aqui, por favor. A primeira palavra profética aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15.
É a primeira vez quando Deus aparece já falando algo que vai acontecer. Então você pode acompanhar na projeção ou ler na sua Bíblia. Você tem lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Ali diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Deus está dizendo claramente para Adão. Diz assim, ó, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha só o que Deus está dizendo. Deus está falando claramente que vai haver algo em função do pecado, em função da queda de Adão e Eva. Haveria uma consequência e Deus prediz então profeticamente. Porque a profecia é Deus falando, amém, queridos? Não é eu profetizo, é Deus falando. Nós somos canais, a nossa boca é usada por Deus para trazer os oráculos dele. Então, não é nós que profetizamos, é ele que profetiza através de nós. Deus está falando, amém, queridos? E Deus estava dizendo então algo que aconteceria. Gênesis capítulo 6, versículo 13, Deus fala outra profecia. Aí já fala com Noé. E diz: eis que o juízo sobre a terra virá. E Deus então apregou o juízo do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 13, diz assim: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra, os destruirei juntamente. Então Deus está dizendo claramente o que ia acontecer, sim ou não, querido? E assim por diante. Gênesis capítulo 18, Deus fala com Abraão e diz que vai descer até Sodoma e Gomorra para fazer juízo também com Sodoma e Gomorra. Vocês veem que nas 3 ocasiões que eu estou citando em Gênesis, as 3 primeiras citações proféticas, todas elas têm um caráter o quê? Tem um caráter de juízo, tem um caráter de destruição. Isso quer dizer, de uma relação objetiva, que sempre ao longo das profecias bíblicas, a maior parte das profecias são de caráter exortativo, de caráter onde Deus está pontuando que se, condicional, a igreja ou as pessoas não derem ouvidos a ele, o juízo virá, alguma relação acontecerá. Então tudo está predito, não há como fugir disso. Esses dias eu vi um pastores, orando e dizendo assim: Deus, nos livra da tribulação, nos livra da grande tribulação, para que a gente não passe por ela. Eu disse assim: mas olha, eu vou encontrar uma oração que fira uma palavra profética, quando na verdade Deus apregoa que a igreja dele, ela sofre tribulações, ela sofre dores de parto. Nós hoje estamos nas dores de parto. Mas nós temos que entender o que significam dores de parto. É a dor que tu sofre quando o teu familiar não se converte. É a dor que tu sofre quando alguma situação acontece na tua vida. Você entende ou não? Isso é uma dor pessoal, particular tua. Só que a dor de parto que Jesus se refere é a dor que ele está para vir fazer a sua obra, resgatar a sua igreja. Ele quer gerar em nós uma expectativa não das coisas terrenas, não apenas de nós melhorarmos de vida. Ele quer gerar em nós uma expectativa da sua volta. A palavra do apóstolo Paulo nesse aspecto para a igreja de Tessalônica é uma palavra sempre de ânimo, de estímulo. Consolai-vos com as palavras acerca da volta de Jesus. Não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ele diz em 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Não quero que vocês, desconheçam as coisas que estão para acontecer. Se não fosse importante saber o que aconteceria, Jesus não teria deixado um capítulo inteiro no Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, que são escatológicos, o capítulo 21 de Lucas, que também é escatológico. Ou seja, nós temos que nos ater aos evangelhos, tanto Jesus falando quanto as cartas dos apóstolos. Jesus sempre enalteceu que nós deveríamos estar atentos aos sinais dos tempos. A pergunta é hoje: como você tem se atido ao que está acontecendo à tua volta? Você vê uma relação, uma conexão com os fatos que estão acontecendo toda hora, sejam eles de ordem política, econômica, a pandemia que aconteceu em 2022, o que aconteceu com todos. Olha, já se soube, eu vou falar abertamente aqui sem nenhum problema, por mais que eu corra risco futuramente de ser preso, mas isso não importa. Já se sabe que essa pandemia foi fabricada, se sabe que o homem manipulou as situações para que pessoas... a minha mãe foi sepultada dentro de um saco. Você entende isso? Por algo que foi forjado, foi fabricado pelo homem. Isso já é fato, já é conhecido, mas tem pessoas que ignoram isso. E hoje eu estou falando para ti aqui como igreja. Posso ouvir teu amém, querido? Eu te falo como igreja, eu não te falo como uma pessoa que não deva conhecer, porque eu entendo que as pessoas no âmbito secular,
não tenham ciência do que está acontecendo. Eu não estou me referindo aqui, assim como as cartas apocalípticas, as 7 igrejas do Apocalipse, a carta foi endereçada às 7 igrejas do Apocalipse. Sabe o que significa isso? Não era para pessoas do mundo. Falar sobre Apocalipse hoje para as pessoas do mundo, eles não vão entender nada mesmo. Mas você que está buscando a palavra, você deve entender. Amém? Essa palavra é para ti, para mim e para nós. É fato que nós devemos ter ciência e termos uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Então as profecias todas, elas dão conta de que virá um tempo difícil. As profecias dão conta de que o tempo ficará cada vez mais complexo. Veja em 1 Timóteo capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo lhe diz com clareza, deixa eu ver aqui, às vezes dá um tilt aqui na minha anotação. Põe ali 1 Timóteo 3 ou é 2? Eu acho que eu me confundi aqui. Então vamos lá. Não, é 1 Timóteo capítulo, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Olha só o que diz o texto aqui. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso Paulo estava dizendo lá naquele contexto, lá naquela época. Pode colocar nos versículos seguintes, por favor. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha a relação. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Meu Deus, o que mais? Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a relação não para aí, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Paulo estava dizendo para Timóteo, olha Timóteo, isso tudo vai acontecer no fim dos tempos. Só que aí você pergunta, fim dos tempos? Quando começou o Apocalipse? Quando já começou isso a acontecer? Paulo estava dizendo, está contando para Timóteo, sabe Timóteo, isso tudo vai acontecer. Só que é necessário que se diga que isso tudo já tinha começado a acontecer. Talvez numa amplitude, num grau menor, mas hoje está intenso. Você pode analisar fato que acontece a toda hora, se você acompanha os meios de comunicação. Não vou nem dizer telejornais de âmbito nacional, TV aberta, eu quero dizer até na sua rede social. Esses dias ali, você vai ver ali uma criança sendo abusada com 5 anos. Você vai ver pai matando filho, um pai matou 2 filhas agora, de 3, 5 anos. Sim ou não? Você ouviu isso ou não, igreja? Sim ou não? Você ouviu essa? Você tem que comentar isso, sabe por quê? Porque isso tem que gerar poder de indignação em quem? Nós na igreja. Nós não nos conformamos com esse século. Sabe como é que a tua mente é transformada, a nossa mente é transformada? Quando a gente fica cada vez mais inconformado com essa vida que está aí fora. Nós não podemos ser passivos. Um cristão não é passivo àquilo que acontece à sua volta. Deus não é passivo. Quando ele viu o pecado de Sodoma e Gomorra, Deus manifestou juízo. Quando ele viu o pecado que estava acontecendo lá em Gênesis 6, ele mandou um dilúvio. E agora, nesse tempo que a gente está vivendo, o que está acontecendo, seja no nosso país. Você sabe que Porto Alegre se tornou a capital dos centros de Umbanda? Você já ouviu falar disso? Capital hoje, a capital Porto Alegre é a primeira cidade na nação que tem consagrada como a capital umbandista. Porto Alegre. Porto Alegre. Aí você fica assim, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Nada contra as pessoas que creem na religião afro. Nada contra. Cada um tem a sua crença. Mas o fato é que nós, como igreja, temos um chamado de Deus. Deus tem uma expectativa de qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido nosso posicionamento perante tudo que está acontecendo à nossa volta. E é sobre isso que Deus tem me inquietado, sabe? Qual tem sido a minha atitude? Nós hoje, pastores, nós temos buscado levantar um exército de pessoas que tomam atitude. Não apenas ficam, eu vi dizer que vai acontecer agora. Olha só, pouco tempo atrás agora. Aconteceu a enchente de 2024. 367 municípios nossos ficaram debaixo d'água. Você sabe disso, né? E o que aconteceu? Agora eu lhe pergunto. Tempo atrás a gente teve uma reunião com o prefeito da cidade aqui, e o prefeito disse abertamente assim, olha, nós precisamos falar com a igreja, porque caso aconteça de novo, e nem se falava na época desse El Niño que está vendo aí, caso aconteça de novo, a igreja, que vocês foram extremamente importantes para ajudar a combater tudo o que aconteceu. Ele reconheceu que a igreja se mobilizou, que a igreja ajudou. Eu creio que aqui todos ajudaram também, amém?
Todos nós ajudamos, todos nós demos as mãos, abraçamos pessoas que a gente não conhecia para ajudar. Isso foi um exemplo para eles. Eles viram o poder de Deus através da igreja. E nós demos um bom testemunho. Digo nós todos demos um bom testemunho. Aí o prefeito disse, olha, nós precisamos marcar outra reunião para falar de um plano de contingência. Aí estava lá a liderança e perguntou, plano de contingência? Você sabe o que significa plano de contingência em relação a enchentes? Dá a ideia do quê? Que possa acontecer novamente. Você está entendendo ou não? Então nós trabalhamos com uma expectativa que às vezes não é boa, que possa acontecer novamente o quê? Uma enchente na cidade de Porto Alegre, uma enchente em outros lugares, que possam acontecer catástrofes. E agora eu posso dizer isso aqui com bastante clareza, tá? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que aconteça o que acontecer, vai dizer, eu continuo crendo no Senhor. A minha fé não está calcada numa expectativa dos homens, a minha expectativa é no Senhor. Eu quero te conduzir a pensar, por favor, pense um detalhe. Falando de uma realidade caótica, ninguém pode cobrir o sol com peneira. Nós vivemos num mundo que vai de mal a pior. Nós vivemos num mundo que os problemas aumentam a toda hora. A gente vê escândalos na televisão, escândalos no meio do contexto em qual vivemos. Hoje mesmo eu vi o contexto de um pai que estava com os filhos na escola. O filho chegou em casa e disse, pai, eu não quero mais ir ao colégio. Por quê? Filho, criança pequena. Ele mostrou o trabalhinho que a professora deu para ele. Ah, mas aí é duro de aguentar, pastores. No trabalhinho que a professora de português deu para a criança. Ensinava a colocar camisinha. Você está entendendo isso ou não? Você diz, mas é difícil. Não é difícil. Se fosse com seu filho, com sua filha, o que você ia fazer? Daqui um dia eu quero ter meu neto. Né? Minha nora está aqui, sabe? E eu, sinceramente, qual vai ser a tua atitude se fosse, ou qual seria a tua atitude se fosse com alguém teu, que tivesse a criança, seja teu filho, tua filha, teu netinho, sendo exposto a coisas que tu sabe que são erradas. Você entende isso ou não? Ou seja, qual é a nossa expectativa em relação às coisas que estão por vir? Se você for olhar no contexto natural, não são boas. Não são positivas. Não são boas. Mas Deus trabalha conosco que a nossa expectativa seja boa. Você veja que sempre os apóstolos trabalhavam com uma ideia. Eles estavam com Jesus há 3 anos. Jesus morreu e ressuscitou. Em Atos capítulo 1, versículo 6, eles perguntam para Jesus, eles têm uma expectativa. E eles perguntam para Jesus o quê? Põe ali Atos capítulo 1, versículo 6. Olha o que eles perguntam para Jesus. Mestre, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então os que estavam reunidos com ele lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Você veja só. Eles estavam já, a expectativa deles qual era? Nós queremos ver a nossa nação independente, livre do Império Romano. Qual é a tua expectativa hoje? Qual é a tua expectativa hoje? Você veja que quando cada um tem a sua expectativa, aí nós estamos dizendo assim, Senhor, estamos unidos. Eu só posso dizer uma coisa para ti, Atos capítulo 2, todos eles estavam reunidos e tinham a mesma expectativa, qual era? Qual era a expectativa que todos tinham? Que o Espírito Santo descesse sobre eles. Você entende isso ou não? Quando nós nos reunimos com a igreja, nós temos que buscar ter sempre a mesma expectativa. Se nós nos reunimos hoje como igreja, eu estou aqui hoje com a graça de Deus junto com vocês, a nossa expectativa é que Jesus volte e venha buscar a sua igreja. Mas a nossa expectativa é que ele venha buscar a sua igreja não é para que nós sejamos tirados do meio de uma confusão. Ele venha buscar a sua igreja diante de um juízo pleno que ele vai realizar. Mas para isso a nossa expectativa maior, sabe qual é? Eu tenho certeza que essa é. E eu quero te trazer isso agora. A expectativa de Deus para nós. Aí eu te falo isso de uma forma clara e objetiva. Amém? Pontuo contigo um detalhe. Nos Estados Unidos, as vezes que eu estive lá, todas eu conheci diretamente o que acontecia com os tornados, principalmente na Flórida. Cada vez que passava um tornado lá, eles avisam, pesquisam e avisam que vai vir um tornado. O que eles fazem? Fazem um plano total de contingência. Então, aquela revelação que tem de um possível tornado, fazem com que eles se preparem. Diga assim, preparem. Quando no Japão eles
descobrem que tem um terremoto, eles já estão preparados para todo tipo de terremoto. Eles já estão preparados para um terremoto. Nos Estados Unidos eles estão preparados para tornados, tempestades. Aqui tivemos agora, eu tenho 61 anos. Eu nunca vi tornado aqui no sul. Se tem alguém aqui mais longevo que eu pergunto, alguém já viu um tornado aqui no sul? Esse ano tivemos 2 aqui e um no Paraná. Então você pode dizer assim, está tudo virado. Está tudo virado. A pergunta é, o que adianta eu saber o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Se você perguntar assim, tá, então tá, pastor, mas nós estamos aqui tocando a vida para frente. Numa expectativa de que Deus faça algo, que eu nem sei direito o que é. Eu sou obrigado a te dizer isso, porque se a tua expectativa somente é calcada nas tuas coisas, aí você está vivendo, sabe, em torno de si mesmo. Se tu tem uma expectativa que Deus melhore a tua vida, expectativa que Deus te abençoe, expectativa de comprar uma casa, comprar um carro, tu tem uma expectativa de melhorar aqui e ali, você está numa expectativa no teu âmbito, tá certo? Isso não é ruim. Porém, Deus quer uma expectativa maior no nosso coração, uma expectativa mais elevada, uma expectativa mais excelente. Como Paulo disse na primeira carta a Coríntios, quando ele diz assim, com respeito aos dons espirituais: eu quero que vocês procurem os melhores dons. Acima de tudo, que profetizeis. Você entende isso ou não? Ele chega a dizer assim, eu quero mostrar-vos até um caminho sobremodo excelente. Ele quer nos mostrar no capítulo 12, no versículo 31, ele está dizendo, eu quero que vocês conheçam mais. Você compreende isso ou não? Aumenta a tua expectativa. Essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer, talvez, num contexto diferente do que tu vem imaginando, pensando. Deus quer que tu tenha uma expectativa do que Ele quer fazer em tua vida. Não é a expectativa do que tu queres dEle, é do que Ele quer de ti. Sabe, para finalizar aqui, eu quero te contar um fato importante. O Senhor nos surpreende quando nós colocamos o nosso coração nas mãos dEle. Ele nos surpreende. Você pode dizer amém? Às vezes nós temos uma expectativa, Ele nos dá algo a mais do que a nossa expectativa. Mas quando não acontece o que nós esperamos, qual é o contrário da expectativa positiva? É a frustração. É ou não é? Então, assim como eu posso te dizer que Deus trabalha com a expectativa de algo grandioso que vai se realizar, Satanás trabalha com a frustração de algo que não se realizou. Deus trabalha com a expectativa de algo grandioso que vai se realizar. Satanás trabalha com a frustração de algo que não se realizou. Isso frustrou teu coração? Isso não deu certo? Aquilo outro não deu certo como tu esperava? Isso te frustrou. Cada vez que tu te frustra, tu perde força. Tu perde força. É por isso que há muitos fracos hoje, até mesmo no meio da igreja. Não, falta força de impacto, falta força de guerra, falta força de ir para frente, volúpia. Porque estão caminhando com a bala de frustrações. Se tu começares a buscar mais, olhar para a expectativa do que Deus vai fazer, tu não vai dar ênfase às frustrações do que não aconteceu. E tu vai dizer, eu quero olhar para o que está para frente. Olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, assim prossigo eu. Você compreende isso, querido? Tem que reconhecer no teu coração que talvez coisas estejam ainda te travando, te ancorando para que tu não alcance realizações, para que tu não alcance a expectativa do que Deus quer fazer em tua vida. A expectativa do que Deus quer realizar em nós. Quando o Senhor chamou aos apóstolos, Pedro, André, que estavam no barco junto com Tiago e João, quando ele chamou a eles, ele disse assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho convicção que eles não tinham ideia do que significava isso. A ideia deles era completamente fora da realidade. Como assim pescador de homens? O que ele quis dizer com isso? Eles não tinham entendimento, eram homens iletrados. Eles só tinham uma tendência. Eu vou seguir ele. E viveram numa expectativa do que iria acontecer. Todos os dias de manhã acordavam com Jesus. E pensavam, imagina pastor Everton, ele saindo com Jesus de manhã. O que vai acontecer hoje? Que expectativa tremenda. Por onde nós vamos? Mestre, aonde nós vamos hoje? Jesus só dizia assim, vem e vê. Vamos lá. Você está entendendo? A tua expectativa vai sendo realizada dia após dia,
graça após graça, Deus vai realizando expectativas, Ele vai te mostrando, vai nos tornando evidente o que Ele quer de nós. Qual é a tua expectativa? Aonde tem estado a tua expectativa? Nas coisas desse mundo? Os projetos pessoais? Temos projetos pessoais? Sim, temos projetos pessoais. Particularmente eu tenho. Eu creio que todos nós aqui temos. Mas a expectativa que Deus quer e tem para nós é que a nossa expectativa esteja nele, porque é assim que Ele vai realizar em nós o que Ele quer. A expectativa dele é que todos nós possamos um dia estar na glória. Amém, querido? Para concluir agora, logo depois desse tema todo que eu estou aqui abordando com vocês, particularmente eu quero orar com a igreja aqui. Amém, queridos? Para que Deus revele para alguns corações, pontualmente, qual é a expectativa que Ele tem de ti. Assim como eu recebi lá em 1985, quando aquele jovem entrou lá na igreja e disse assim, olha, Deus quer te fazer um atalaia. E eu não entendi nada, mas eu disse amém, eu quero isso. A partir dali uma expectativa começou a ser nutrida no meu coração, para entender o que era atalaia. Fui buscar a Bíblia, comecei a ler. Li muito a palavra de Deus, mais de 2 horas diárias de leitura da palavra. Não li para decorar. Hoje mesmo, quando a gente cita a palavra, diz, decorou. Não decorei, está dentro. Eu só costumo dizer isso, sabe, pastor? Sabe quando você que está em casa, você tem lá as mulheres, na cozinha tu tem o açúcar, tu tem a farinha, tem o arroz, não tem os elementos da tua casa? Tem, né? Todo dia tu já sabe onde é que está, sim ou não? Tu sabe onde é que está. Por que tu sabe onde é que está? Porque tu vai todo dia. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se tu vai todo dia nela, tu vai saber onde é que está. Então não é questão de decorar. Eu decorei onde é que está o sal. Eu decorei onde está o açúcar. Tu não precisa decorar, tu já vai saber, porque tu vai todo dia lá. Você entende? Quanto mais tu está, é essa expectativa que Deus quer de nós, que nós guardemos a sua palavra. Agora, eu preciso te dizer pontualmente a expectativa que Deus tem de nós. Você quer ouvir? Você quer ouvir mesmo, pessoal? Se você não tiver expectativa para ouvir isso, você não vai entender. Só vão entender quem tem a expectativa objetiva. Nesse livro que nós estamos colocando, eu trouxe aqui para presentear os pastores com esse livro. Depois, se alguém quiser adquirir, eu não estou aqui para comercializar o livro. A minha vontade, pastores, era de dar o livro para todo mundo. Minha vontade era de dar. Porém, esse livro, primeiro livro que eu escrevi sobre isso, eu estou com mais 2 livros para lançar, mas eu gostaria que a igreja pudesse ter esse livro, entender o que significa o livro e se preparar para aquilo que está para acontecer. Tá certo? Então é importante para a tua vida, vai edificar a tua vida, em nome de Jesus. Agora, presta atenção num ponto. Nesse livro que nós estamos colocando, eu pontuo situações que podem acontecer em breve. Nunca, jamais marcando datas, porque Deus nunca marcou, nunca deixou data de nada. É sempre um tempo, 2 tempos e metade do outro tempo. O tempo é relativo, mas Deus é absoluto. Dentro dessa relação, presta atenção no detalhe. A grande pergunta que fica, quando eu começo a entender e começo a desvendar tudo que está para acontecer, a grande pergunta que vem é, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Eu fiquei vendo as imagens do terremoto que aconteceu na Venezuela e na Colômbia. Eu vou ser franco para vocês, eu imaginei se dar um terremoto aqui no Brasil. Porto Alegre, por exemplo. São Paulo, eu acredito. Eu vou falar aqui para vocês. Eu sei que tem coisas que não dá para falar direto, tá? Mas São Paulo, você fique atento, o que vai acontecer. Então, quando acontecer, você vai lembrar. Mas a grande pergunta que fica é, o que fazer? Imagina tudo destruído. Imagina assim, não tem mais, cai a energia elétrica, não tem mais água, tubulação, cai sistema de comunicação, cai tudo. Você entendeu ou não? O caos é generalizado. Literalmente não tem para onde ir. O que mostrou-se nas imagens que nós vimos, pessoas andando pela rua sem saber para onde ir. A grande situação que aconteceu é, permaneci vivo. Permaneceu vivo, só não tem para onde ir. Não tem o que fazer, não sobrou mais nada. O caos é geral. Aí a pergunta é, o que nós vamos fazer? Se a nossa expectativa é a destruição, presta atenção, a nossa expectativa não é a destruição. A nossa expectativa é a redenção. Só que para alcançar a redenção,
tem que passar por esse processo difícil do Calvário. Para alcançar a ressurreição, tem que passar pela cruz. Para passar pela ressurreição, para alcançar a ressurreição, tem que passar pela cruz. E a cruz vai vir para todos, não tem como fugir dela. Cruz é morte, é dificuldade. Cruz é algo aterrorizador para todo mundo. Poucos dias atrás eu tive num sepultamento do filho de um grande amigo meu. O rapaz estava em Canoa, se envolveu numa briga, por nada, estava ele e a noiva dele. Uma briga do nada, o rapaz com 28 anos. Só que ele não sabia que o cara que ele brigou era lutador de boxe. O cara soqueou a cabeça dele até desmanchar a cabeça dele. Ele ficou 7 dias na UTI e veio a falecer. Era filho único do casal. O pai ficou sem saber, ficou aterrorizado e pediu para mim depois: pastor, o senhor pode fazer a celebração do ato fúnebre do meu filho? Eu disse assim: com certeza. Fui lá. Algo que choca, algo que aterra. Uma vida ceifada de modo estúpido. Mais uma, porque são várias, né? Mas a vida daquele rapaz, eu conheci o rapaz. E lá pelas tantas, o pai dele, no momento quase final de fecharem o caixão, o pai dele professa todo o Salmo 23. E diz no meio de lágrimas: o meu filho foi, mas a minha expectativa é de um dia encontrá-lo na glória. Ou seja, no momento da dor e do aterro, ele continua com uma expectativa boa. Você entendeu? No meio da dor e do aterro, ele ainda continua com uma expectativa no Senhor. Qual é a tua expectativa? Qual é a tua expectativa? Dentro disso, eu quero te dizer a expectativa que Deus tem de nós nessa noite, amém? Você quer ouvir mesmo então? Primeira delas, em João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele diz claramente: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. Ele se coloca como o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquele que tem Jesus tem o pão dentro de si, amém, querido? Aquele que tem Jesus tem pão dentro de si. Eu quero te dizer que as pessoas têm dito na atualidade: olha, quando aconteceu uma hecatombe, está para acontecer, começa a guardar comida. Sim ou não? Estoca alimentos. Você já ouviu isso? Estoca. Eu estou aqui para te dizer essa noite: estoca pão dentro de ti, estoca o alimento em ti, o pão de Jesus, o Senhor dentro da tua vida. Ele é o pão vivo. Se você, quando acontecer qualquer hecatombe, estiver cheio do pão da vida, você vai estar munido daquilo que você precisa. As pessoas vão vir buscar pão em ti. Sabe o que é pão? É esperança no meio do caos. A segunda coisa, Jesus disse no texto de João 7, versículo 38, aqueles que crerem em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que se nós crermos efetivamente nele, do nosso interior vai fluir um rio de água viva. As pessoas vão ter sede. Eu tenho escutado: estoquem água. Você já ouviu isso ou não? Eu escutei: estoquem água. Estoquem água. Sabe a quanto se vendeu uma garrafinha de água? Isso é bíblico, gente. Vai chegar um momento que as pessoas não vão ter água. Estoquem água. Só que a água que eu estou dizendo é João 7,38. Deixa o Senhor fluir como um rio dentro de ti. Porque o dia que acontecer essa hecatombe, as pessoas vão vir em ti para pegar água. Você vai ter água para dar. Você vai ter água para dar. Você entendeu isso? E para finalizar, você vai ter o pão da vida que é Jesus. Você vai ter o rio dentro de ti para dar para as pessoas também. E para finalizar, Mateus capítulo 25, quando fala das 10 virgens. 5 eram nécias, mas 5 guardaram óleo na botija, na vasilha. 5 guardaram óleo. Você começa a estocar óleo. Começa a estocar óleo. O que é o óleo? O óleo representa a unção do Espírito. Começa a guardar isso dentro de ti. Zela, não deixa isso se perder, não fica vazio do óleo, não fica vazio do óleo do Espírito, seja cheio do óleo do Espírito, porque vai chegar o dia que as pessoas vão vir buscar óleo, porque o óleo dela vai acabar, e o noivo está chegando. Você entendeu isso? O pão você pode ter dentro de si, tendo Jesus. O pão é a palavra, armazene a palavra dentro de ti. Vai chegar um dia que esse livro vai ser proibido de ser pregado. Existem projetos hoje que esse livro vai ser proibido de ser pregado. Sabe onde é que esse livro vai estar? Dentro do coração que crê. O pão vai estar dentro de ti. Você possa ouvir teu amém, querido? O pão tem que estar dentro de ti.
A segunda coisa, quando ficar difícil as pessoas andarem em amargura de alma, nunca aconteceu tanto suicídio como tem acontecido na atualidade. As pessoas estão secas, sedentas de água. Água refrigera, água mata a sede, água traz vida. Tu vai ser portador de um rio dentro de ti. Tu vai ser portador de um rio dentro da tua vida. Você entendeu isso? A terceira coisa, tenha o óleo do Espírito estocado. Diga assim, Senhor, eu quero guardar a essência do teu Espírito dentro de mim. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Você tem que buscar viver isso, guardar o pão, guardar a água, deixar essa água fluir através de ti. E deixar o óleo do Espírito sempre ali na tua vasilha, no teu coração. Fique de pé agora, por favor. A expectativa do Senhor sobre tua vida, sobre as nossas vidas, é que nós, quando Ele voltar, não sejamos pegos de surpresa, como Ele diz no texto de Lucas, no capítulo 18, Ele diz que porventura acharei eu fé sobre a terra quando eu voltar? Mateus 24, 13 ali, ele fala que pela perseverança muitos salvariam suas vidas. Mas ele diz antes que o amor se esfriaria de quase todos. O amor se esfriaria de quase todos. Você está na igreja hoje, amém, querido? Valorize estar aqui. Valorize estar aqui. Valorize estar aqui. Valorize estar na presença do Senhor. Porque talvez tu não saiba quando tu não terás ou não, alguns não terão mais possibilidade de estarem na presença de Deus. Mas hoje você pode estar. Tenha uma expectativa do que Deus quer fazer no teu coração. Aumenta a expectativa do que Deus quer fazer em ti. Tendo pão na tua vida. Tendo rio no teu coração. Tendo rio no teu coração. E tendo o óleo do Espírito na tua vasilha. Amém, igreja?